para o problema que existe. Solução existe, agora tem que ter pessoas confiáveis. Tem que ter pessoas que a gente possa confiar. Não é você fazer um planejamento, implantar um projeto e você sai com um discurso aqui, quando você sai fora da porta ou de dentro daquele local, a pessoa já está mudando o discurso. O que acontece em Imperatriz é isso. Muitas vezes existem movimentos sociais que querem fazer algo em benefício da população, mas existem pessoas que não querem que isso aconteça. Infelizmente, Imperatriz tem esses problemas, e são esses problemas que nós temos que buscar uma solução, mas junto com pessoas que realmente têm compromisso. Aloysio, eu gostaria assim, de certa forma, enfatizar e dar os parabéns para toda a comunidade, para toda a cidade de Imperatriz, porque hoje a mídia ela se alimenta da violência no trânsito, e não da violência marginalizada. Entendeu? Antigamente nós tínhamos notícias de agressões, de tráfico, muita coisa em relação a isso. Hoje, mais da metade do horário preenchido pela mídia em propaganda da violência é em relação à violência no trânsito, e não de agressões físicas ou em relação ao tráfico de droga. Exato. Agora eu queria a sua opinião, Diego, né? Giovanni, desculpa. A questão, na tua opinião, para que deveria servir o sistema penitenciário no Brasil? na verdade, a questão não é, assim, eu não responderia o para quê, mas qual a função da penitenciária? As penitenciárias, elas vêm atender ao interesse econômico. Na sua opinião, para que deveria? Não o que ela está servindo. Se nós formos analisar, é a única... o único discurso que existe é a questão da ressocialização, que na prática, infelizmente, não existe. A gente tem que entender o princípio da origem do marginal, da pessoa que está à margem da lei. Aí entra a relação de três grandes, importantes engrenagens. A família, primeiramente. Sempre. Aqui é nosso ponto, incrível que pareça, todo o programa a gente fala sobre família. A família, a orientação, a estrutura familiar. Uma grande pesquisadora fez um estudo na FEBEM, em São Paulo, isso no começo dos anos 90, ela descobriu que 100% das crianças que passam pela FEBEM, que passavam pela FEBEM e passam até hoje, apresentam uma característica em comum, que é a desestrutura familiar. Entendeu? Então a família é um fator muito importante. A outra é a questão do Estado, a presença do Estado corretamente, o que isso é muito ignorado pelos próprios representantes da política, porque dar cultura, dar consciência para o povo não gera voto, gera reflexão. Então, essa presença do Estado, de maneira correta, tem que ser enfática. E essa relação desses dois elementos, família e Estado, com o sistema econômico. Entendeu? Porque a falta de renda também gera uma busca, uma busca de aquisição de coisas que não são suas. Ou seja, você começa a estar propício a se tornar um marginal no furto, na violência, no homicídio, para deter alguma coisa que você quer, não pode ter, mas que de alguma forma você vai buscar. Aí essa forma é transpor a margem da lei. Perfeito, perfeito. E, professor Batistelli, na sua opinião, para que deveria servir, né, o que seria o ideal das cadeias ou do sistema penitenciário hoje no Brasil? Flávio e meu querido ouvinte, existe legislação suficiente, existem ideias fantásticas, maravilhosas no Brasil. Tudo está escrito, nada se pratica. Perfeito. Nada se pratica. E na verdade se pratica. O contrário. Não, eu notei uma coisa, aquilo que é até destrutivo, eu vou contar uma história muito interessante. Tinha um jovem que foi retirado do crime, estava trabalhando numa oficina de bicicleta, uma juíza foi lá, mandou esse jovem ser retirado, deu uma multa para o empresário de R$ 1.200 e ela disse, e aí o jovem voltou para o crime, foi assassinado, aí foi falar para ela, ela disse, eu não estou nem lá, eu estou cumprindo a lei. A juíza falou isso, né? Estou cumprindo a lei. E muitos falam isso para mim quando fala de adolescente, de trabalho infantil, de falar de trabalho. Eu estive conversando com algumas pessoas, antes de falar isso que eu estou falando, que eu conversei. Eles falam, estamos cumprindo a lei. Olha que interessante. Mas não se cumpre a lei com mensalão,
juízes não cumprem a lei com mensalão, não cumpre a lei com roubo da merenda escolar, não cumpre a lei de várias outras coisas, mas quando se fala de pessoas com menor poder aquisitivo, com menor conhecimento, com menor força contra a questão legislativa, vamos dizer assim, que não tem um bom advogado na parada, né? Aí eles dizem, estou cumprindo a lei. Ou seja, novamente o sistema funciona só para quem é pobre, sem conhecimento. Há um princípio universal que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais do que os outros. Para alguns, os benefícios da lei, para outros, os rigores da lei. Verdade. E nessas brechas o Brasil vai entrando, nessas brechas as nossas populações estão sendo dizimadas, há um morticínio sem tamanho, sem precedentes, porque você acabou de dizer agora há pouco uma frase que todo mundo achou graça. Aonde ninguém ocupa, o desocupado vai ocupar. Aonde o Estado não está presente, tenha certeza, aqueles oportunistas, aqueles que têm interesse até mesmo econômico, vão se infiltrar. Você já pensou só em alimentação? Quantos donos de grandes pools de alimentação alimentam esses presos na maneira que são? E como são esses faturamentos? Como são essas notas fiscais para o Estado? Então aí você vai entrar num universo infinito de questões sociais. Estou abordando a questão social. Tá? E detalhe, que eu saiba, é tudo terceirizado. Não, com certeza. E o Luísio tem... E sendo que os próprios presos poderiam cozinhar dentro do presídio. Exatamente. Ocupar seu tempo cozinhando, como é nos Estados Ou Unidos. lendo livro, sei lá, qualquer coisa. Nos Estados Unidos, quem faz a comida do preso é o preso. É o preso. Eu gostaria aqui apenas de, antes do Luísio se pronunciar, que ele tem coisas importantíssimas, muito mais embasadas do que mas a minha fala. Ainda vou conversar no próximo bloco. Aqui não tem uma cozinha. Joia. Então, mas então é isso, gente. Luísio, fique à vontade. Veja bem, a questão é o seguinte: com 16 anos não pode trabalhar. Eu sou de uma época que eu comecei a trabalhar com 8 anos vendendo pão. Para quando eu entrava às 7h30 na minha escola, eu já levava o dinheiro ou minha merenda. Isso lá em Dom Pedro, no município, aliás, Dom Pedro do Maranhão. O que nós temos que observar, nós temos 27 estados na federação, nós temos 513 deputados federais e 82 senadores. Quem tem que fazer a mudança são eles. Será se eles estão preocupados? Essa doutora que disse que foi lá e tirou esse jovem do mercado de trabalho, que diz que ela está cumprindo uma lei, tudo bem. Só que ela tem que entender que a lei que hoje está dentro do nosso país está no papel, mas não existe solução. Nós estamos dentro de uma cidade... Agora, eu queria ver uma pessoa dessa ir lá na boca de fumo, proibir o aviãozinho de trabalhar. Eu vou lhe falar uma coisa que aconteceu ontem. A semana passada assassinaram um jovem no Parque Anhanguera, no bairro onde eu moro, que eu moro no Parque Anhanguera, Buriti, com vários tiros e jogaram dentro do Riacho Cacau. Quando foi ontem, à tarde, pegaram um jovem de 15 anos e deram 2 tiros. Levaram para o outro lado, lá para o Tocantins, atiraram nele, depois botaram numa canoa rabeta e trouxeram de volta e foi operado ontem à noite. Ainda bem, meu Deus, que ele escapou. O que esse jovem estava fazendo? Quantos anos ele tem? Qual é a atividade que ele tem? Ele não tem hoje estímulo nenhum para ir para a escola. Porque o capitalismo está aí provocando, dentro da mídia, o consumismo. E você consumir aquilo que você não pode comprar, porque quem não trabalha não tem dinheiro, não tem lucro, não tem renda. O que hoje está sendo aplicado em Imperatriz em todo o Brasil? É que quando o jovem não pode trabalhar, com 16 ou 17 anos, o seu pai e sua mãe estão trabalhando para alimentar esse jovem. Aí você se torna ser um alvo fácil para os traficantes de drogas. E quando ele começa a participar desse processo, automaticamente, se algum dia alguém botar na cabeça dele, depois dos 18 anos, que ele tem que trabalhar em uma empresa, ele vai perguntar: quanto é o salário que eu estou ganhando? Eu vou ganhar um salário mínimo. E eu, no tráfico de droga, eu boto 10, 20, 30 salários. Então, precisa mudar primeiro o perfil dos governantes. Aquele Congresso e aquele Senado tem que ser mudado. Aquilo ali tem que ser
colocado aos avessos, você está entendendo?